tarde a todos. Eu cumprimento o senador Cristóvão Buarque. Em nome dele, cumprimento todos os aqui presentes na mesa. Em primeiro lugar, eu gostaria de pedir desculpas em nome do ministro Armando Monteiro e também do secretário de Inovação, Marcos Vinícius de Souza. Ambos estão em missão para os Estados Unidos junto com a presidente da República e não puderam participar aqui, me pediram que os representasse. É uma honra, senador, falar de um tema tão caro e tão importante como a interação universidade-empresa. Esse tema ele é de fundamental importância, ele norteia as ações da Secretaria de Inovação e do MDIC e também norteia as ações de diversos outros órgãos, como o Ministério de Ciência e Tecnologia, de uma política industrial, de uma estratégia nacional de ciência, tecnologia e inovação, e também de projetos de leis que tramitam aqui nessa Casa e também na Câmara dos Deputados. Um exemplo, o PL 2177, que tramita na Câmara dos Deputados, que em breve deve vir ao Senado. E também o projeto 619, que foi colocado aqui com o mesmo tema. Eu começo com esse slide, eu sei que a maioria de vocês já conhece, mas é para ressaltar e mostrar a importância e o peso da academia, da ciência e tecnologia no nosso país. Nós temos aqui, como vocês podem ver, de 96 a 2012, quando o dado é disponível, nós tivemos um aumento de mais de 4 vezes o número de mestres e doutores por ano. Em 2012, nós tivemos 13.900 doutores e aproximadamente 47.100 mestres sendo formados aqui. Isso mostra a evolução do nosso país e, obviamente, reflete na produção científica que aumentou de 2000 até 2012, também quando o dado é disponível, aumentou 3 vezes o número de artigos científicos publicados. Em 2000, nós tínhamos uma participação de 1,17% da produção científica no mundo e hoje, em 2012, nós tínhamos 2,45%. Essa produção e esse crescimento se traduz na posição do Brasil em termos de produção científica. Nós somos hoje, estamos em 13º no ranking de produção científica, só que nós temos um outro problema, que nos principais rankings de inovação, o Brasil não performa tão bem. Então, por exemplo, no Global Innovation Index de 2014, eu trouxe o dado aqui, o Brasil está na posição de 61 nesse ranking. E o tema aqui proposto de interação universidade-empresa, de como levar essa riqueza de conhecimento que está sendo produzida na academia para as empresas, para o mercado, é de fundamental importância para o desenvolvimento do nosso país. Eu sei que o tema aqui, eu trouxe aqui alguns argumentos para vocês, para mostrar o porquê da importância desse tema. A cooperação ICT-empresa é uma questão de competitividade. Aquelas empresas que estão cooperando com ICTs, elas já estão saindo na frente dos competidores, elas estão buscando recursos humanos de mais qualidade, estão tendo acesso a pesquisadores de alto nível, como eu mostrei anteriormente, estão tendo acesso a novas ideias, a novas tecnologias, têm oportunidade de transferência de tecnologia do que está sendo feito nas universidades e também encontram muitas vezes uma neutralidade de ambiente que permite até a cooperação entre empresas que são concorrentes no âmbito de uma parceria com a universidade. As empresas também elas têm buscado talento e também infraestrutura para desenvolvimento de projetos devido ao alto custo de recursos humanos, de pesquisadores, mestres e doutores e também devido à complexidade das pesquisas e necessidade de laboratórios que elas têm. Um outro argumento, a cooperação é algo estratégico. 8,1% dos investimentos em P&D no mundo já são via inovação aberta, crowdsourcing. Então, isso mostra o quanto é importante, quanto hoje em dia as empresas elas estão cooperando com cadeia de fornecedores, com as universidades, com institutos de pesquisas e estão levando isso para frente. Por último, um último argumento é a questão do quão estratégico é isso no mundo, a questão dos TTOs, que são os Technology Transfer Offices, que são os núcleos de inovação tecnológico que tem fora do país e o trabalho que eles já vêm desempenhando. Eu tive a oportunidade, no ano passado, de visitar o Yusun, em Israel,
e de ver como é que eles têm trabalhado. Também tive a oportunidade de estudar e de conversar com pessoas do Cambridge Enterprise, do MIT, e ver como isso tem funcionado lá para nos ajudar e trazer ideia de como fortalecer esses importantes atores do nosso ecossistema de inovação, que são os núcleos de inovação tecnológica. Aqui, mostrando um pouco o que temos feito e um dos principais marcos de inovação no nosso país e também que fala muito sobre o tema e que abre espaço para compartilhamento de laboratórios, para relação entre empresas e universidades, é a nossa Lei de Inovação, a Lei 10.973, de 2004. Eu separei aqui 3 principais pontos da lei. De criar um ambiente propício às parcerias, estruturação de redes e de projetos internacionais de pesquisa tecnológica, ações de empreendedorismo tecnológico, criação de incubadoras e parques, compartilhamento de laboratórios a partir da Lei de Inovação em 2004, que as ICTs públicas puderam abrir seus laboratórios para empresas para que possam fazer projetos cooperados. Também temos aqui a questão da participação de ICT no processo de inovação. As ICTs, hoje elas podem celebrar contatos de transferência de tecnologia, licenciamento de propriedade intelectual, tudo por meio dos núcleos de inovação tecnológico, que são quem administra a propriedade intelectual da universidade. Também temos aqui o pesquisador, na lei de inovação, permitiu que o pesquisador pudesse receber recursos para a exploração de sua criação e também diversos instrumentos de incentivo à inovação em empresa, que eu não vou entrar em detalhes por não ser o tema aqui desse painel, dessa audiência pública. Bom, um dos primeiros instrumentos que eu trouxe, que vem evoluindo desde a Lei de Inovação e que tem promovido essa interação entre universidades e empresas, é a Embrapi. É a Empresa Brasileira de Inovação Industrial, que foi criada em 2013 e teve como objetivo explorar sinergias entre instituições de pesquisa e tecnologia e empresas industriais. Ela funciona como, eu imagino que os senhores sabem, ela funciona no modelo, foi inspirado no modelo da Fraunhofer e funciona no modelo de financiamento 1/3, 1/3 e 1/3. Então, a empresa vai até o instituto, o foco é na demanda empresarial e no compartilhamento do risco do projeto. E aí a empresa financia 1/3, o instituto 1/3 e a Embrapi 1/3, o governo. Outros 3 programas do CNPq, que eu só vou passar rapidamente por eles, até por conta do nosso tempo, um RAI Pesquisador na Empresa, que permite a inserção de mestres e doutores em empresas privadas, para que esse pessoal, agregar e pegar esse pessoal de alta qualidade que nós temos na universidade e levar para que eles façam pesquisa e desenvolvimento nas nossas empresas. Foram milhares de empresas beneficiadas e eu destaco a informação de que 90% das empresas beneficiadas são pequenas e médias empresas. E aqui um dado interessante, um estudo do CNPq mostra que cada 1 milhão investido no programa, surgem 26 novos produtos, 8 registros de propriedade intelectual, 23 artigos científicos e 35 apresentações em congresso, que mostra o impacto desses investimentos. Um outro programa é o Inova Talentos, o RAI Trainee, também uma parceria CNPq e IEL, que é um programa que, basicamente, ele quer pegar aquele aluno de graduação e inserir e capacitar ele dentro das empresas. Então, ele pega aquele aluno que está saindo da universidade, da graduação, e coloca dentro da empresa. A empresa apresenta a demanda, apresenta seu projeto, ele é analisado e depois esse pesquisador júnior entraria na sua empresa. O terceiro programa do CNPq seria o doutorado na indústria. Nesse programa, a ideia é colocar aquele pesquisador doutor que está fazendo o seu doutorado dentro da empresa. Então, ele tem 6 meses para encontrar uma empresa interessada em seu projeto. Uma vez identificado, ele passa a ter um orientador, tanto na academia quanto dentro da empresa, e ele vai ter uma imersão dentro da empresa no seu projeto. Eu não vou entrar em detalhes aqui, porque eu creio que eu tenho 2 pessoas aqui que vão falar sobre o tema. Continue. Tá bom. Que vão falar sobre parque tecnológico.
em falar da importância dos parques, desse ecossistema que é criado deles, onde você tem universidades, empresas, startups, incubadoras, órgãos de governo, muitas vezes, trabalhando nesse ecossistema, nesse ambiente de inovação. Eu não vou me alongar aqui, só falar um dado que nós temos, dados de 2012, nós temos 94 parques tecnológicos hoje no Brasil, e precisamos fortalecer esses ecossistemas que são importantes atores para a promoção da inovação no país. Aqui eu coloco também para vocês alguns desafios e propostas. Como eu coloquei anteriormente, um dos principais atores de promoção dessa interação entre universidade e empresa são os núcleos de inovação tecnológica. Eles são atores fundamentais e aqui hoje, no nosso país, nós temos algumas dificuldades que precisam ser superadas. Por exemplo, os NITs precisam de mais autonomia. Muitas vezes, a negociação de um projeto com uma empresa ou de um licenciamento, ela demora muito tempo porque o NIT depende de diversos níveis de assinatura e acaba sendo um processo um pouco mais lento do que o timing da minha empresa para o projeto. Um outro problema seria a questão de orçamento. É fundamental que esses núcleos de inovação tecnológica eles tenham, sim, um orçamento próprio para gerir suas atividades. E, por último, em relação aos NITs, eles precisam de pessoal qualificado. Eles precisam de pessoas com experiência de mercado e que, ao mesmo tempo, conheça a realidade da universidade, que consiga ver quais são os projetos que estão sendo desenvolvidos, quais são as tecnologias que estão surgindo no âmbito da universidade, para fazer a ponte com as empresas. Ele também precisa saber e atender as demandas dessas empresas, precisa também conseguir prospectar projetos nelas. Bom, eu coloquei aqui como vocês podem ver, a porta de entrada centralizada, uma equipe de mercado multidisciplinar. Os NITs têm que fazer algo que é tendência no mundo, nos escritórios dos Technology Transfer Office, que é não ser um órgão apenas para a administração da propriedade intelectual da universidade, e sim, além disso, na prestação de serviços tecnológicos, de pesquisas conjuntas. Quando procurado para a empresa, ele tem que saber atender essa demanda e responder a isso. Algo também que é fundamental para o sucesso da interação, dessa integração entre esses importantes atores é a questão de pesquisadores, dedicação exclusiva dentro das empresas. Hoje temos uma limitação do número de horas que esses pesquisadores podem gastar em projetos com empresas. É fundamental que a gente rediscuta se essa limitação de 100 e poucas horas, não tem um número exato aqui, se isso atende à necessidade. Ao meu ver, é algo que precisa ser rediscutido, porque você ter um pesquisador que fica 2 horas por semana dentro da universidade talvez não seja um interesse. E, pelo que eu tenho conversado, tanto com a academia quanto com empresas, é algo que precisa ser rediscutido. Precisamos também pensar em formas e iniciativas de estimular empreendedorismo nas ICTs. Hoje em dia, você tem uma quantidade enorme de pesquisadores, de alunos saindo da universidade com uma tecnologia muito boa, com uma ideia fantástica, só que ele não tem conhecimento nenhum de realidade de mercado, de como conversar, de como fazer seu negócio crescer. Para isso, existem diversos instrumentos e programas de governo e da iniciativa privada. Temos o SEBRAE, temos também um programa do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, que é o Inovativa Brasil, que é um programa de capacitação, mentoria e conexão dessas startups e empreendedores. Basicamente, a gente capacita eles, prepara, depois eles submetem os projetos, selecionamos os melhores e colocamos um mentor para cada ele, e a nossa rede de mentor é uma rede altamente qualificada, entendeu? Estou falando de diretores de P&D, CFOs, CTOs de grandes empresas, investidores, que estão ali querendo ajudar aquele cara, aquele empreendedor a levar a ideia dele, a tecnologia dele para o mercado. E, por último, a conexão, que é tanto a inserção internacional, levamos já nesse programa para o Vale do Silício. Esse ano vamos levar os finalistas do programa para o Reino Unido e também para o Vale do Silício novamente, e também fazemos a conexão deles com investidores anjo, fundos de VC e também na cadeia de grandes empresas.
Um último ponto que eu gostaria de colocar aqui nessa questão de empreendedorismo é que a gente precisa pensar em novas formas de interação entre esses empreendedores e as universidades e as tecnologias que estão no âmbito dessa universidade. Porque você tem diversos empreendedores que eles não são pesquisadores, mas que eles têm interesse de ter acesso a essas tecnologias, de estabelecer uma parceria, eles têm capital, eles têm network, eles têm conhecimento para levar essa tecnologia até o mercado. Então, nós temos que pensar em formas de promover isso. Eu trouxe aqui também, por último, 2 exemplos internacionais de políticas que foram bem-sucedidas em outros países. O primeiro exemplo é o da Suécia, o que a Suécia fez foi diminuir o recurso individual. É um dos países mais inovadores do mundo, gente. Então, eles diminuíram o recurso para a ICT individualmente e para a empresa individualmente e passaram a dar mais recursos para aqueles projetos conjuntos. Então, foi uma forma que eles criaram para estimular a parceria entre universidade e empresas. E o segundo é a França, que está criando um programa, está estruturando um programa no qual a ICT que tiver vários projetos que for trabalhando com empresa, ela vai ter uma espécie de pontuação que vai beneficiar na hora de obter recursos junto ao governo. E aí, senador, por último, eu coloquei uma das perguntas que o senhor havia feito sobre a questão do Fundo Verde e Amarelo. Como vocês sabem, o Fundo Verde e Amarelo ele foi criado no âmbito do FNDCT para assegurar recursos para a cooperação entre ICT e empresas. É um instrumento fundamental de cooperação ICT e empresas que precisa, sim, ser discutido, eu coloquei aqui na apresentação, como vocês podem ver, as principais motivações das empresas, de lançar novos produtos e tecnologias para ganhar mercado, melhorar produtos e processos, acesso a capital não reembolsável e também reconhecimento de qualidade, ou seja, uma empresa que trabalha com ICT de alto nível, num projeto, ela já tem o reconhecimento de outras pessoas, de outras empresas, que sabem que aquela tecnologia foi desenvolvida com muita qualidade naquela ICT. E algumas melhorias que eu deixo aqui para reflexão, que é assegurar a continuidade e volume dos recursos do Fundo Verde e Amarelo, diminuir a burocracia e os documentos necessários, pensar em novas formas para isso, promover projetos com maior risco, procurar projetos de maior risco para serem estimulados e também rediscutir a questão de contrapartidas. Eu agradeço a oportunidade, senador Cristóvão Buarque, e agradeço a todos. Me coloco à disposição para responder eventuais questionamentos. Obrigado. Eu quero agradecer a sua apresentação muito consistente e passo a palavra ao Milton Mori. Boa tarde a todos, professor e senador Cristóvão Buarque, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Gostaria de falar um pouco sobre o nosso ecossistema de empreendedorismo e inovação da Unicamp, que tem uma cultura mais antiga dos NITs do Brasil, e eu vou mostrar para vocês algumas coisas que nós estamos trabalhando. A origem da Inova Unicamp começou bem antes da Lei da Inovação, um histórico muito, para mim, muito... uma história de empreendedorismo. Eu acho que a Unicamp nasceu com uma integração muito forte, prestando serviço à comunidade, interagindo com a empresa, desde o seu nascimento com o grande professor e reitor Zeferino Vaz. Eu gostaria de dizer para vocês que na década de 70 e 80 passavam empresas na Unicamp, que tem um polo industrial muito forte, copiavam dos professores as pesquisas e levavam para empresas. Em 80, então, nós repensamos e falamos, vamos criar uma comissão permanente de propriedade industrial. Tá? E foi criada em 84, onde apareceu a primeira patente da Unicamp na década de 80. Em 90, o meu grande amigo Carlos Vogt foi reitor também, um grande empreendedor, que saiu para visitar Silicon Valley em 90, MIT, Research Triangle Park na Carolina do Norte, voltou todo animado e trouxemos 200 empresários e não aconteceu nada. Não tínhamos, no momento, oportunidade para fazer um parque científico tecnológico da Unicamp. Bom, aí entrou outro reitor, mudou de nome, Edstec, e finalmente Carlos Brito, que é atual diretor
diretor científico da FAPESP, mudou o nome para Agência de Inovação Inova Unicamp. E com isso, então, muitas universidades copiaram esse nome, Agência de Inovação da USP, desculpe dizer isso, a Agência de Inovação da Unesp e assim por diante. Muito bem. Passando, a nossa missão sempre foi de promover e fortalecer o ecossistema de empreendedorismo e inovação. Nós trabalhamos em 5 eixos principais: propriedade intelectual, transferência de tecnologia, pesquisa com empresas, empreendedorismo, que temos curso de empreendedorismo na graduação e na pós-graduação. Temos 5 competições de inovação na Unicamp. Uma já é considerada nacional, que é chamada Desafio Unicamp, onde nós usamos as patentes da Unicamp e capacitamos alunos através de modelo de negócio. Tá? E, finalmente, também nós, da Agência de Inovação, controlamos também, fazendo uma gestão do Parque Científico e Tecnológico. Aqui estão os números da Inova em 2014, do ano passado. Nós estamos chegando, professor Cristóvão Buarque, para até o ano que vem 1.000 patentes, onde a Unicamp completa 50 anos. Nós estamos hoje com 945 patentes vigentes, que ontem eu acabei saindo, tem 945. 77 foi recorde histórico de pedido de patentes em 2014, pedidos de patentes tratados de cooperação de patentes 12, temos 60 patentes licenciadas, tá? Quero também explicar para vocês o gargalo entre patentes, pedido de patentes e concedidas, com licenciamentos. Tá? 110 empresas nós prospectamos ano passado, são empresas que nós buscamos em reuniões, buscamos em conferências, em congressos, em workshops, trazemos para a Unicamp, e dessa empresa, algumas estão em negociação e 11 firmaram contratos de licenciamentos em 2014. Tá? Muito bem. Campinas, como todos sabem, é uma universidade reconhecida internacionalmente, ocupa hoje o 15º lugar das melhores universidades com idade com menos de 50 anos. Tá? E está em 2º lugar na América Latina. É um berço da ciência, tecnologia e inovação, força econômica e industrial da região, e uma localização estratégica perto de um aeroporto internacional, perto de São Paulo e perto das cidades como Ribeirão Preto, Sorocaba. Então, é um lugar estratégico. Isso aqui eu queria mostrar para vocês, para aqueles que perguntam onde está, o que está fazendo a Unicamp. A Unicamp tem hoje afiliadas, esse aqui são dados de novembro do ano passado, já vou contar para vocês, estão fazendo um levantamento esse ano para nós soltarmos em setembro. Temos, no ano passado, em novembro, nós tínhamos 254 empresas ativas, são chamadas empresas filhas. O que são empresas filhas? São empresas fundadas por ex-alunos da Unicamp, por ex-professores, e também empresas que licenciam a patente da Unicamp e usam essa patente como atividade principal. Essas são chamadas empresas filhas. E nós, com a nossa pesquisa, ano passado, em novembro, nós estamos hoje chegando a 17 mil empregos através dessas nossas empresas filhas. Um faturamento mais de 2 bilhões. Tem um levantamento que está saindo agora, em setembro nós vamos soltar, o faturamento está mais de 3 bilhões de reais. Tá? Isso significa, em moeda americana, $1 bilhão. Esse é o nosso ecossistema da Unicamp. Quero citar para vocês aqui o Móvel. Não sei se conhecem o Móvel. É de ex-aluno, um aluno que saiu da Bahia na década de 90, com 17 anos, falou, quero ir para uma universidade empreendedora, fez o curso de graduação no Instituto de Computação. Com 20 anos, ele vendeu um jogo aplicativo para criança, ganhou dinheiro como aluno, tem 45 anos de idade, e essa empresa é a nossa empresa filha com maior faturamento, 600 bilhões de reais por ano. Estão em 20 países, inclusive na Disney. Numa conversa, num almoço com o reitor e com ele, é o Fabrício Bloise, é o diretor-presidente, o reitor perguntou para ele, o que vocês vendem mais hoje, hein, Fabrício? É um aplicativo para crianças de 2 anos e 3 anos. Aí o reitor chegou na casa dele, tem um netinho de 2 anos e meio, e falou, garoto, o que você gosta? Fala para o vovô, o que você gosta mais desse aplicativo? Ah, vovô, é esse aqui, Móvel. É muito gratificante a gente ver um aplicativo sendo usado não só no Brasil, mas também lá fora. Estou em 20 países, é uma startup de classe mundial.
Essas são nossas empresas filhas, 326, algumas morreram, algumas foram vendidas, e essas ativas estão 254. E 95% estão na região metropolitana de Campinas, 69% são microempresas, e 5% fora do Estado. Essas são as nossas empresas, a TI em primeiro lugar, consultoria TI, porque é uma área, não é como a minha área de gás e petróleo, é muito mais fácil fazer um aplicativo e sair com uma empresa, é muito dinâmico. Mas a engenharia está em terceiro lugar, com 10%, e assim por diante. Essas são nossas empresas com as áreas de atuação. Queria falar um pouco, então, sobre a universidade, setor empresarial. Queria apresentar para vocês alguns gargalos que nós temos gargalos também, né? Nós temos dificuldade de comercialização de patentes, como vocês viram. Nós estamos chegando a 1.000 patentes, 60 licenciamentos. É o maior número de licenciamentos de universidade no Brasil. Nem a USP passa da gente. Qual a dificuldade? A primeira dificuldade, alguém falou aqui na sessão anterior, Cristóvão Buarque, falaram na validação. Não sei quem foi, não sei se foi o Marcos, mas o que está acontecendo? Nós temos, na área de biotecnologia, biomassa, saúde, fazemos uma descoberta, uma invenção nos laboratórios, tá? E uma empresa licencia. Opa, essa ideia é boa. Depois de um ano e pouco, volta. A patente volta para nós. Por quê? Porque não foi feita uma coisa chamada prova de conceito, que tem nos parques da França, da Inglaterra, na Alemanha e nos Estados Unidos. Nós não temos. O que é isso? O que vem a ser prova de conceito? É passar de escala de laboratório para escala piloto, tá? E custa caro. Nenhum parque brasileiro tem esse prova de conceito. A Petrobras tem, a Braskem tem, mas tem que ter no parque uma empresa que faça esse trabalho para nós, tá? Então, a validação de uma inovação radical ou incremental tem que passar por uma validação de prova de conceito. Então, isso é um impasse nosso. Também tem um impasse da divulgação da nossa patente. Se você entrar no site da Inova, tem aproximadamente 945 patentes. Ninguém entra, nenhuma empresa entra no site para ver 80 páginas, 50 páginas de uma patente. O que nós estamos fazendo? Entramos em contato com uma empresa que veio a ideia, foi nossa, Ideia Brasil, onde, com a Inova, nós estamos fazendo um resumo da patente em uma página, bem escrita, resumidamente, mostrando os seus benefícios, tá? E com uma linguagem bem fácil, que pode também ser usado no LinkedIn, SlideShare, só que nós estamos tentando com o WhatsApp também, porque ao bater o olho, ele já instala, opa, isso me interessa e liga para a Inova. Isso tem aumentado muito a procura das nossas patentes agora, mas é uma coisa difícil, porque tem 935 patentes no passado, nós estamos fazendo devagar. Nós estamos fazendo mais ou menos, em média, 8 a 9 patentes por mês. Tá? Muito bem. Outra coisa que nós temos também é uma ferramenta chamada, não sei se todos conhecem, chamada Questor Orbit, onde nós procuramos, antes de encontrarmos a invenção dos laboratórios, que a Inova é bastante proativa. Deixa eu dizer uma coisa, a Inova tem 45 pessoas. Tá? O Igor falou que os LITs precisam de qualificação, nós temos 45 pessoas, das quais 10 a 12 pessoas são com PhD e mestrado. Tá? São pessoas qualificadas, temos um jurídico, temos também 8 pessoas em propriedade intelectual para fazer redação, 8 pessoas em parcerias, 5 pessoas no parque, tá? E temos a parte de marketing, comunicação e administrativo. NITs que estão sendo pipocatão em todo o país, com 4 e 5 pessoas, não resolve, não sai nada. Né? Nós, com 45, estamos tendo dificuldade de encontrarmos pesquisas inovativas dentro dos laboratórios. Tá? É um trabalho insano e bastante intensivo. Algumas entraves que nós estamos encontrando, estamos resolvendo dentro da Unicamp. Por exemplo, o professor não quer
Cristóvão Buarque, posso falar mais um pouco? Então, queria dizer uma coisa para vocês. Quando a gente vai para o laboratório, um agente da Inova, e fala para o seu professor, tá? Isso aqui pode ser uma invenção. Ele fala, eu quero publicar, é a minha carreira. O que nós falamos? Tem o INPI, todos sabem, não sei se tem o Marcos, tem os dados. Em 2003, nós levamos 7 anos em média para uma patente ser concedida. 2008 passou para 9 anos. 2013 para 11 anos. Tem um backlog que chama, que é acúmulo de patentes, que tem hoje 980 patentes a serem analisados por examinador. Se nós dividimos isso por 365 dias, dá 2,7 patentes por dia. Impossível. Impossível. Nos Estados Unidos são 77 patentes por examinador. Cristóvão, 77 patentes por examinador, razoável. Leva 1 ano e meio, 2 anos. Na Europa, em torno de 90. Na Coreia, 78. É por aí. Agora, desculpe, 980 patentes por examinador, tá? Tem que ter uma reestruturação do INPI. É capacitação de pessoal, pagar melhor, porque tem um aluno meu que entrou, ficou 3 meses e foi embora, porque o salário é ruim. Muito bem. Falei de prova de conceito, necessidade aqui dos NITs de infraestrutura, já falei também, tá? Muito bem. Aqui tem algumas coisas. Revisão, acho que nós precisamos urgentemente de revisão das normas regulatórias, tá? São marcos regulatórios do nível federal e do nível estadual. Falta de liberdade das universidades, aos centros e aos institutos de pesquisa para comercialização de suas patentes. Por exemplo, Butantan, Adolfo Lupes, que estão perto da gente, que nós estamos capacitando esse pessoal. Sabiam que as patentes eles não podem assinar? Tem que passar para o governador? Tá? Esses são nossos marcos regulatórios federativos e estaduais. Investimento em spin-off. É muito difícil para um pesquisador que recebe recurso do CNPq e da FAPESP, ou da CAPES, ou da FINEP, tá? Essa propriedade fica 100% da universidade, ele não consegue fazer mais nada. Ele só consegue licenciar, mas ele não pode ser diretor, por exemplo, acionista. Tá? Ele quer, ele mesmo, ter essa empresa para ele. Não é possível nem com tempo parcial, nem aposentado. Tá? Onde está isso? Normas regulatórias. Perspectivas. Lei que falaram hoje, antes de vir aqui, 866/93, é uma lei anti-ciência. Tá? É uma lei anti-ciência. Deixa eu contar uma história para vocês. Nós temos um parque. Um professor de uma chamada da FINEP, chamada Funtec, né? Ele fez chamada. Ele seguiu a chamada, falou assim, encontrou uma empresa tecnomental, falou, vamos produzir um material avançado de silício, produção de silício, toparam. 10 milhões de reais. Está até hoje parado. Entrou o Ministério Público, não resolve. Fala que tinha que ter licitação. Mas mais ou menos assim, ó, falar para mim, Milton Mori, para você escolher aluno de mestrado, doutorado, você tem que fazer licitação. Mesma coisa assim, desculpe dizer isso. Tá? Sistema de registro de IPI, já falei para vocês, né? É demorado e não sei como resolver. E tanto é que, acho que o senador Cristóvão Buarque deve saber melhor que eu, não tem ninguém que está querendo pegar o INPI, tá? Porque tem que arrumar a casa. Tá? Tem que ter autonomia, uma reestruturação forte para nós avançarmos na inovação. Sem isso, o país não vai. Não adianta nós falarmos em recursos, não adianta. Outra coisa que eu queria falar também, bom, carga tributária, todo mundo sabe, eu vou pular isso aqui. Aqui também, morosidade para abertura de uma empresa. Nós temos uma comunidade de startups da Unicamp, que fala, Milton Mori, temos que diminuir o tempo de abertura de empresas. Estava levando 128, agora parece que soltaram um rojão, abaixar para 102 dias. Dá uma olhada, ó. Aqui, Canadá, leva 5 dias. Nova Zelândia, meio dia. Macedônia, 2 dias. Tá?
Nós levamos 105 dias para fechar, então, o Banco Mundial nem tem o número. Nem tem o número. É isso, minha gente. Obrigado.